Olá a todos, bem-vindos de volta ao Skin at Heart, a energia em ti. O meu nome é Natália e neste vídeo vamos falar do livro O Homem Mais Rico da Babilónia, de George S. Clason. Este livro é muito engraçado, é um livro sobre dinheiro e sobre como administrar dinheiro, mas o livro é muito engraçado porque o autor, ao longo do livro, conta histórias, uma série de histórias da Babilónia para explicar uma série de princípios relacionados com administrar dinheiro e acumular riqueza. Outros livros dentro desta área, como por exemplo O Homem Mais Rico de Todos os Tempos, de Stephen K. Scott, ou Pensa e Fica Rico, ou por exemplo Tu Nasceste Rico, de Bob Proctor, ou até mesmo Os Segredos da Mente Milionária, de T.R. Becker, são livros muito bons, sobretudo Os Segredos da Mente Milionária, de T.R. Becker, que dão passos precisos sobre como administrar dinheiro. Mas o que é muito engraçado neste livro em relação aos outros são as histórias que este livro conta, que são histórias antigas da Babilónia, e é incrível como é que dentro dessas histórias tão antigas verificam-se ainda os mesmos princípios para gerar dinheiro e acumular riqueza que se verificavam nesse tempo. Para além disso, o que me parece também é que quando a pessoa lê um livro que explica algo exemplificado por histórias, de certa forma é como se a pessoa conseguisse reter melhor essa informação. Às vezes é importante ler um beabá e ler um step by step de como fazer isto ou aquilo. Esses livros são úteis, são livros que nos dão os pontos-chave e passos-chave para nós tomarmos, mas realmente ao ler histórias sobre como alguém lidou com esta ou aquela situação, parece que ficamos com os princípios por detrás das histórias melhor gravados na nossa mente, porque realmente o ser humano funciona através também das emoções e então dessa forma as histórias de facto permitem-nos, no fundo, reter a memória, como está diretamente ligada às emoções, consegue reter melhor histórias que nos tocam ao invés de steps by steps. Então, os pontos-chave do O Homem Mais Rico da Babilónia, eu tirei aqui alguns pontos-chave que quero partilhar convosco. E o primeiro ponto, que é um ponto comum a todos estes livros sobre administrar dinheiro e acumular riqueza, é pagar-nos a nós próprios primeiros. Portanto, o primeiro ponto é de tudo o que a pessoa ganha, do salário, dos lucros, o que é que seja, as rendas, de qualquer coisa que a pessoa receba, a pessoa primeiro retira para si própria, primeiro paga-se a si própria. Tipicamente o valor recomendado nestes livros é de 10%, portanto isto vai depender de pessoa para pessoa, a pessoa poderá pôr uma percentagem maior de lado, mas a ideia-chave é quando a pessoa recebe um pagamento, seja ele do que for, coloca 10% de lado, não interessa se é 1 euro, não interessa se são 100, se são 1000, é colocar essa percentagem de lado numa conta ou num milheiro ou o que for, para nós próprios. Portanto, esse é um valor que nós vamos acumulando a partir do momento em que estamos a receber dinheiro. Depois, um outro ponto importante que o George S. Clason fala neste livro e que exemplifica muito bem aqui com histórias da Babilónia é controlar os gastos. Ou seja, a pessoa tem que analisar o seu orçamento, isto também não é assim uma surpresa para todas as pessoas, não é? Mas no fundo, ao analisar o seu orçamento, a pessoa vai perceber o que é prioritário no seu dia-a-dia, o que é que a pessoa, as contas que tem para pagar, o que é que a pessoa pretende consumir, o que é que a pessoa pretende comprar, mas em função do orçamento que a pessoa tem naquele momento, o primeiro pagamento é para a pessoa, portanto os tais 10% ficam de lado para a pessoa se pagar a si própria, e o seguinte é controlar os gastos. Controlar os gastos para quê? Porque no fundo, quanto mais a pessoa gastar, não é? Menos a pessoa depois terá para investir ou para fazer o que quer que seja com o dinheiro, se não conseguir perceber aonde é que está a gastar o dinheiro e de que forma. Portanto, este é um outro ponto muito importante que é mencionado aqui no Homem Mais Rico da Babilónia. Depois, o George S. Clason fala também
na importância de agarrar as oportunidades. Ele chama-lhe a deusa da boa sorte. E no fundo a deusa da boa sorte é a pessoa ter o discernimento e a capacidade de ação necessárias para agarrar oportunidades. Isto é um bocadinho diferente de precaução. Ele depois também vai falar mais à frente na precaução e na pessoa conseguir perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz em termos de investimentos, em termos de gastos. Mas em termos de boa sorte, o que ele menciona é realmente a pessoa ser uma pessoa da ação. Pode ser tão simples como, ok, eu tomo a ação de administrar o meu dinheiro, de olhar para o meu dinheiro, de perceber o que é que quero fazer com ele, como é que eu vou subdividir, etc, etc. Portanto, aqui, ser um homem da ação depois é muito abrangente, ser uma pessoa da ação é muito abrangente, depende da área em que a pessoa se está a focar. Mas, no fundo, o que é importante é a pessoa não se deixar paralisar pelo medo, é a pessoa ter consciência e avaliar o que é que poderão ser boas oportunidades e conseguir ter a capacidade de agir em função dessas oportunidades. Depois um outro ponto importante, que lá está, que vai de mãos dadas com este ponto das oportunidades, é mais vale alguma cautela do que muito arrependimento. Portanto, aqui o autor também nos pede uma certa cautela quando nós estamos a avaliar algum assunto, sobretudo assuntos financeiros. Portanto, nós podemos rodear-nos de bons conselheiros, podemos ir procurar sabedoria a quem tem experiência, mas se sentirmos que não é o investimento certo, sentirmos que não é o momento certo, se sentirmos que não nos faz sentido, se não tem a ver com a nossa área, não tem a ver com o nosso propósito, então realmente a cautela, nesse caso, será o nosso amigo. Portanto, é muito importante que haja aqui um equilíbrio, no fundo, entre ter a capacidade de agir e de fazer e de confiar, e ter a capacidade de discernir, de observar, de aprender, de contemplar, de receber informação para conseguir tomar uma decisão e agir de forma informada, com conhecimento de causa. Por último, o outro ponto-chave deste livro é onde há determinação, há solução. Portanto, no fundo, se a pessoa está realmente determinada em ser uma determinada coisa, ou em fazer alguma coisa, ou em obter alguma coisa, onde há essa determinação, a pessoa pode não ver como é que vai chegar lá, mas se a pessoa estiver verdadeiramente determinada e der os passos necessários no seu dia-a-dia, e tiver essa atitude no agir, no falar, no pensar, no sentir, as soluções aparecem. Porque no fundo a pessoa depois torna-se um equivalente, um match vibracional para a solução. Muitas vezes nós estamos muito focados nos problemas e perdemos um bocadinho o ponto de vista, perdemos um bocadinho o enraizamento. E é muito importante que nós consigamos deixar ir os problemas, focar-nos na nossa atitude, na atitude que queremos cultivar e, no fundo, deixar que as soluções apareçam, porque as soluções efetivamente aparecem quando nós largamos as perguntas, as respostas vêm. E no fundo aqui o George S. Clason, neste ponto, onde há determinação à solução, o que ele quer dizer é que é no fundo a nossa atitude, sejam quais forem as intempéries, que determina o resultado do que sucede a seguir, o desenrolar da história, por assim dizer. Aliás, já o Nelson Mandela falava sobre isto. Um dos poemas que muito inspirou foi o poema Invictus, do William Ernest Henley, que termina I am the captain of my fate, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Portanto, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. A própria Oprah, que também fala muitas vezes neste poema, menciona a importância da nossa atitude. E qualquer pessoa bem-sucedida fala no quão determinante é a nossa determinação, a nossa atitude, porque é isso que nos leva aos resultados, é isso que nos leva às soluções, porque as soluções efetivamente acabam por aparecer independentemente das dificuldades que possamos enfrentar ao longo do caminho. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se gostaram do vídeo, façam gostei, subscrevam ao canal e até ao próximo vídeo. Já sabem, sejam felizes!